E eu vou apresentar para vocês as regras de cada estado, tá? De cada estado não, de geral, de maneira geral todos os estados. O que eu peguei, citei alguns exemplos do Paraná, né? A maioria dos estados seguem esse procedimento e vou citar alguns exemplos. Como é que funciona, né? O valor do bem a ser informado na declaração é o valor venal. E esse valor venal que o Estado geralmente vai buscar é o valor de mercado. E deverá obedecer o disposto no artigo 17 a 20 da lei. Essa lei é uma lei do Paraná, tá? Que inclusive foi citada lá naquele materialzinho lá da organização. Bom, atenção, informe corretamente o valor da base de cálculo, imposto devido, na data em que deveria ter sido pago, porque o valor, em desacordo com a legislação, ficará sujeito a recolhimento complementar. E aí a Receita Estadual emitirá uma estimação. Então, a maioria dos estados, eles têm um convênio com... A maioria não, todos os estados têm convênio com a União. Caso você faça uma doação lá na declaração do ajuste da pessoa física, o estado já vai tomar conhecimento e depois vai mandar uma cartinha para você lá, falar assim, por que você não pagou o ITCMD aqui, meu amigo? Então, hoje já está escancarado isso na própria declaração de ajuste. Geralmente, quando você vai fazer isso, faz a doação lá na declaração para poder justificar o acréscimo patrimonial da família. E esses acréscimos patrimoniais entre irmão, filho, etc., que é tão difícil fechar o imposto de renda deles, que você acaba resolvendo vários problemas de uma vez só, né, quando você faz o planejamento sucessório, porque cada um passa a ter o seu lucro, cada um passa a ter a sua renda isenta, né, de lucro, e isso, de certa forma, facilita. Bom, outro ponto aqui a ser observado, doação do Paraná, com reserva de usufruto. Aí, como é que funciona aqui no estado do Paraná? Trouxe o exemplo do Paraná, porque a maioria dos estados funciona da mesma forma. O que pode mudar é uma interpretação um pouco mais extensiva de um estado e de outro. Veja, aqui no Paraná ele fala o seguinte, a base de cálculo é o valor do PL, no caso da ação, cota ou participação em qualquer título representativo de capital de sociedade, bem como a falta da cotação média alcançada na Bolsa. Ou seja, é o valor do PL no caso das participações societárias. Tá? Ou seja, se eu vou fazer a doação, das participações societárias, eu vou verificar lá o PL, calculo 50% sobre ele, e depois, quando ele falecer, extingue o usufruto, calculo os outros 50% sobre o PL. E aqui eu vou fazer uma interrupção dessa situação aqui, porque o planejamento está na jogada, está na inteligência, está no conhecimento. Tá? Então, trabalhei no escritório de advocacia que a gente fazia isso. Veja, a sacada é a seguinte, como o fato gerador, como a base de cálculo é o PL, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu fiz a doação das cotas para os filhos, eu fiz a doação digamos que, fiz o planejamento todo, eu tenho 10 milhões de participações societárias para doar do pai para o filho. Qual que é a base de cálculo? O PL. O PL é a base de cálculo. Gente, sabe o que a gente fazia no escritório de advocacia? A gente procurava tudo na contabilidade, revirava balancete, revirava todas as ações judiciais, revirava tudo que poderia ter de contingência dessa empresa para escriturar nesse balanço para que o PL fosse reduzido. Então, por exemplo, tinha um processo judicial que a gente identificava lá e a gente pegava, poxa, esse processo judicial aqui já está aqui e tal, já tem que pagar. Só que os juros, muitas vezes os juros não tinham reconhecido, a multa não tinha reconhecido. Ele só tinha reconhecido o valor principal, mas os encargos não tinham reconhecido. A gente fazia o quê? Reconhecia. Então, tudo que estava para reconhecer, a gente reconhecia, porque reduzia o PL, certo? E depois, na hora que ia calcular o ITCMD, eu tenho, então, uma carga tributária menor. Certo? Mas, Gabriel, você está fazendo uma maquiagem. Não estou fazendo maquiagem nada, não. Eu estou registrando aquilo que não foi registrado, porque o Estado está levando mais dinheiro do que ele deveria. Porque se o meu PL ele não está refletindo aquilo que é a realidade, eu simplesmente trago a realidade da empresa. Porque muitas vezes a empresa não registra todas as obrigações que ela deveria ter registrado.
certo? Então, o que eu faço é isso. Eu não estou maquiando nada. Eu só estou registrando aquilo que ela não registrou, certo? E é muito comum isso, as empresas não registrarem tudo, sabe? Então, aqui é uma sacada que, de certa forma, você não vai encontrar isso escrito em nenhum lugar, tá? Vocês não vão encontrar isso escrito em nenhum lugar, tá? Mas antes de você fazer o planejamento sucessório e doando das cotas, o que você vai fazer? Você começa a estudar o PL da empresa, da holding que vai ser doado. Então, você começa a reconhecer tudo que tiver que poder reduzir o PL dela para depois você pagar menos imposto. Tá? Isso vale para todos os estados. Todos os estados vão utilizar esse mesmo critério. Tá? Bom, aí outro ponto importante também. Tá? Outro ponto importante. O que eu disse para vocês? Que o critério do ITCMD é o que mesmo? O local. Nós vimos lá, vamos lá, vou ver de novo. Compartilhar com vocês, que eu falei que é um dos slides mais importantes. Né? Voltando aqui um pouquinho. Participações societárias, bens móveis, no caso, as ações ou participações societárias. Onde se processar o inventário ou arrolamento do falecimento, né? Ou onde tiver o domicílio do doador, certo? Se o domicílio do doador tiver no estado em que a alíquota é 8%, vai se processar qual alíquota? 8%. Se o domicílio do doador for o estado que tiver 4%, vai se processar 4%. Então, acho que vocês entenderam a ideia aí, né? Então, Gabriel, mas quer dizer, então, que se o domicílio fiscal do contribuinte e da holding tiver em Curitiba, Paraná, a alíquota, no caso do ITCMD, da herança ou da doação vai ser de 4%? Sim, reforçando o que eu disse, reforçando. Se, por exemplo, for se tratar de uma doação onde tiver domicílio o doador, onde se processar inventário, né? Então, se processar inventário aqui, que os bens deles estão aqui, então vai ser devido aqui. Cuidado, porque se tiver algum imóvel, aí vai ser processado lá onde estiver situado o imóvel. Lembrando que isso é importante. Bom, aí, continuando aí. Doação com reserva de usufruto. Tá? Doação com reserva de usufruto, eu já comentei com vocês como é que funciona, já expliquei bem, mas só fundamentando, só formalizando para vocês como é que funciona. O bem imóvel, no caso do bem imóvel, é dividido em duas partes. O bem de fato, que é a sua nua propriedade, é o terreno, a casa, o apartamento, e o bem de direito, que é o usufruto. O direito de uso, a habitação e o direito ao fruto proveniente da sua renda. Então, o que é o fruto? É a renda, o aluguel que rende desse bem. Né? O que é o fruto de uma empresa? O lucro. Né? O lucro é o fruto de uma empresa, no caso das participações societárias. Por isso, o imposto é calculado por metade do bem, com base em 50% nas transmissões como instituição de usufruto. Então, o imposto é calculado na metade, sobre a metade da base de cálculo. Então, essa é a regra que todos os estados também utilizam. No momento da extinção do usufruto, seja por falecimento, cancelamento, renúncia, paga-se o imposto sobre o restante do valor do bem. Base de cálculo será de 50% do valor do bem na data do fato gerador, ou seja, na data da extinção. Quando é que se extingue o usufruto? Uma das hipóteses de extinção é o falecimento. Geralmente, você prevê a extinção do usufruto com o falecimento, certo? E por que é interessante fazer o planejamento sucessório hoje? Vou olhar aqui para vocês, no olho de vocês, falando. Como é que eu convenço a pessoa de fazer o planejamento sucessório? Qualquer um de nós pode fazer. Se você tem um bem imóvel, você pode doar hoje para o seu filho o seu imóvel, 50% deles, e, aliás, vai pagar, doar o seu imóvel e reservar o usufruto. Significa que hoje você vai pagar no Paraná, digamos que o Roberto está no Paraná. Entendeu? Você está no Paraná, Roberto? Show. Aí você vai lá e doa o seu imóvel para o seu filho. Ok, doou, ficou com reserva de usufruto. O aluguel, e se um dia você vê, o aluguel e o direito de usar, morar naquele imóvel é seu enquanto você estiver vivo. A mesma coisa a participação societária. Só que hoje, Roberto, você vai pagar 4% sobre metade.
Você vai adiantar, vamos dizer assim, o que você pagaria de imposto quando você vier a falecer. Contudo, quando você vier a falecer, se esse monte de lei que está para surgir aí aumentar a carga tributária, como já está aumentando, não vai pagar mais 4% sobre a outra metade, vai pagar 16, 17, ou muito mais do que eles estão provocando aí na nossa legislação. Então, assim, por isso que é interessante fazer esse planejamento agora, por conta disso. Então, diversas matérias que eu passei que eu mostro para vocês, se você for no grupo, você vai ver que tem muitos projetos de lei querendo aumentar a carga tributária. No Jornal Nacional, desses últimos dias, semanas, aí, a pessoa só fala isso. Imposto sobre herança, imposto sobre a tributação, a majoração dessa carga tributária. E quando se fala isso, se o planejamento for feito agora, 4%, se o Paraná resolver mudar a alíquota em 2021 para 8%, já era. Entendeu? Quando eu for fazer o novo planejamento, vou pagar 50% sobre os 8%, uma alíquota nova. Entendeu? Então, por isso que você tem que se adiantar o máximo possível. Por quê? De 2017 para cá, todos os estados vêm aumentando. E a tendência é que ele vem aumentando um pouquinho mais. E o governo federal quer colocar mais um imposto sobre imposto federal sobre a herança. Então, é isso que eles querem fazer. Tá? Que aqui nós temos o imposto estadual e eles querem colocar mais um federal. Tá bom? Então, aí, por isso, o grande motivo aí de fazer essa situação. Veja, aí você vai buscar o seu estado, vai buscar o site da Cefaz para poder fazer o recolhimento da metade disso agora, depois de feito o planejamento. Tá? Determinado pai, aqui um caso, né? Um caso hipotético. Determinado pai, para economizar o ITCMD sobre doação que pretendia fazer para sua única filha, daí, Roberto, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer para um plano um pouco mais simples. Sabe, Roberto? Você tem uma brilhante ideia de fazer o seguinte, Roberto, você tem um imóvel e você quer estar pensando em fazer o planejamento sucessório seu. Só que se você fizer a doação para sua filha, você sabe que você vai ter que, e com reserva de usufruto, vai ter que pagar sobre metade agora. E aí você tem uma brilhante ideia que é a seguinte, Roberto. A brilhante ideia é, vou fazer a doação, contudo, aliás, não vou fazer doação não, melhor. Vou fazer um contrato de compra e venda, como se minha filha estivesse comprando de mim. Compra e venda tem ITCMD? Não. Tem um ganho de capital. Mas se você fizer o contrato de compra e venda pelo mesmo valor que você comprou, pelo custo histórico, zerou o ganho, não tem tributação. Planejamento tributário. Beleza, só que você fez o quê? Uma simulação. Você fez uma simulação. Fez uma simulação porque isso daí, se o fisco descobrir, ele vai falar assim, não, você fez isso só para pagar menos imposto. Certo? Ok, e aí se ele descobrir, desconsidera e trata como uma doação. Mas digamos que ele não descubra e você passe isso. Digamos que você faça um contrato de compra e venda com a sua filha, ela comprando o seu imóvel. Certo? Qual é o problema disso? O problema disso é esse caso que eu trouxe aqui para vocês. Existem muitos planejamentos que pensam assim. Certo? Já vi muita gente fazer isso. Tá? Que é fazer o quê? Aqui o pai, para economizar o ITCMD, que pretendia fazer sobre a sua única filha, transferiu 100% das ações da sua empresa familiar por meio de uma operação de compra e venda. Meses depois, a filha, então casada pelo regime de comunhão parcial, passou por um processo de separação judicial litigiosa. O que aconteceu? O ex-marido exigiu a inclusão dessas ações, ou dessas participações. Por quê? Óbvio que se era comunhão parcial, e essa comunhão parcial, ela comprou as ações do pai depois do casamento, fez parte da comunhão de bens agora. Então, pertence aos dois. Consequentemente, o que o marido fez? Que é a metade das ações, que agora ele se separando, tem 50%, ele quer 50% de todas as ações da empresa que o pai dela tinha deixado para ela. Caramba, ou seja, a suposta economia de 4 a 8% de TCMD está custando a discussão de 50% das ações da empresa familiar. Ou seja, você quis economizar 4 a 8 e perdeu 50, sabe? E se fosse realizada uma doação, haveria a possibilidade de gravar as ações
por exemplo, com cláusula de incomunicabilidade, evitando essa aplicação do direito sucessório e de família. O que eu quero dizer com isso? O que é essa cláusula de incomunicabilidade? No contrato de compra e venda, você não tem como fazer isso. Mas no contrato de doação, ou numa escritura de doação, você pode fazer colocar essa cláusula de incomunicabilidade, que é o seguinte: digamos que o Roberto vai lá e coloca uma cláusula da seguinte forma. Tem várias cláusulas na internet que você pode buscar, mas não tem segredo essa cláusula, não. Essa cláusula é muito simples. A cláusula diz o seguinte: filho, estou doando para você as participações ou o imóvel tal, contudo, não se comunica com o patrimônio do seu cônjuge ou futuro cônjuge. Ponto. Não se comunica com o seu cônjuge ou futuro cônjuge. Isso serve para quê? Para que esse patrimônio não se misture com o patrimônio do cônjuge. Se um dia for casar, digamos que se ela casa no regime de comunhão, que seja universal, entendeu? Essa cláusula reserva o direito, inclusive, de até reverter essa doação. Posso reverter a doação. Inclusive, tem uma outra cláusula que posso incluir, que chama cláusula de reversibilidade. O que é essa cláusula de reversibilidade? Que é aquela que eu vou dizer o seguinte: em caso de acontecer o evento assim, estorna-se a doação, ou seja, reverte-se a doação. E aí volta para o pai. Certo? Então, essa cláusula é importantíssima de você utilizar ela. Só que, veja, mais uma vez lembrando, cada escolha é uma renúncia. Você não consegue fazer um planejamento tributário sem pagar o ITCMD e colocar uma cláusula dessa. O que você consegue fazer? Você consegue fazer isso numa escritura de doação, mas num contrato de compra e venda não dá para fazer. Certo? Amanda, por favor. Você levantou a mão? Ah, pá, deixa eu ver se eu consigo ativar o seu som aqui. Ver se está funcionando. Bom. Tenta agora, Amanda. Não? Não estou te ouvindo. Não estou ouvindo? Agora sim. Tá, Gabriel. Quando você faz a reversibilidade da doação, que o patrimônio volta para o patriarca, como é que fica o ITCD que foi pago no momento da doação? Pode pedir de volta? Aí que tá. Você pode até entrar numa discussão disso. Mas, Amanda, o que está em jogo é muito mais do que isso. Sim, sim. O que está em jogo é os 50% do patrimônio todo, é a empresa toda, sabe? É possível que não recupere, tá? É possível que não recupere porque foi feito a doação, ela foi concretizada, o Estado dificilmente vai aceitar essa devolução, sabe? Então, dificilmente vai conseguir reverter isso junto ao Estado. Porém, cabe sim uma briga judicial, mas lembrando que existe algo muito maior em jogo, tá? Algo muito maior em jogo, que é o patrimônio da família, tá? O slide que eu coloco ali é aquele negócio. O que você prefere? 4% a 8% ou perder 50% das empresas todas? Então é muito, assim, não tem nem comparação, né? Mas realmente faz todo essa briga, acho que vale. Inclusive eu trouxe a sua resposta lá da pergunta de ontem, só não apresentei ainda porque eu estou esperando você chegar. Enfim. Certo, Amanda? Cabe sim uma discussão, mas não é certeza que vai conseguir reaver isso, não. Bom, vou continuar aqui. Doação, partilha. Partilha em vida versus patrimônio disponível. Aqui são algumas regras que a gente tem que lembrar. É o seguinte: doação é o meio pelo qual determinada pessoa transfere a título gratuito um bem imóvel ou imóvel a outrem. Pode assegurar para si o usufruto sobre todos os bens doados. Então, aqui, veja, ele vai lá, fez a doação, está incidindo o ITCD, né? Partilha em vida é um outro formato também, que vai fazer a partilha em vida
no caso, dos filhos, dos herdeiros necessários, ele faz a partilha em vida. O mesmo tratamento que é dado ao ITCMD não muda nada, tá? Porém, é uma partilha que está sendo realizada em vida. Patrimônio disponível. Patrimônio disponível, já falamos disso, que o limite da disposição patrimonial de apenas 50% dos bens. Os outros 50% devem ser destinados à chamada legítima. São consideradas nulas as disposições realizadas sobre o patrimônio que exceder a parcela. São consideradas nulas. Quem que tem maior interesse nisso tudo? Os interessados em receber a sua parcela. Então, por isso que eu só posso fazer de apenas 50% dos bens, tá? Essa doação aí. Já vi gente fazer de 100%, mas aí fica aquele negócio, qualquer momento, lá no futuro, alguém pode questionar. Tá? É o risco que ele quer correr, é o risco que ele vai querer assumir aí. Bom, ITCMD, usufruto, na instituição e na extinção do direito real sobre o bem imóvel e imóvel, bem como a transmissão da nova propriedade, a base de cálculo será reduzida a 50% do valor venal. Nós já falamos também como é que funciona isso. Bom, antes de pegar e passar para o próximo assunto aqui, eu gostaria de fazer uma outra consideração importante. Estou fazendo um planejamento sucessório, tem aquela planilhinha lá que eu já mandei para vocês lá, e aí eu quero fazer o seguinte menção aqui importante. O que acontece? Você vai fazer um planejamento sucessório, uma família de empresário que tem muito dinheiro. Digamos que o patrimônio dela é de 100 milhões. E aí você vai fazer a doação das participações societárias dos 100 milhões. 50% de 100 milhões, 50 milhões, e aí 4% de 50 milhões aqui no Paraná. 4% de 50 milhões é muita coisa. Aí você vai ver lá no caixa dele e fala assim, meu amigo, você tem 4% de 50 milhões aí para poder a gente recolher esse TCMD? Ela vai assim, não, você está doido? Eu não tenho esse dinheiro aqui disponível, não. Está tudo em aplicação, não estou interessado agora em tirar minhas aplicações. Vamos fazer com mais calma. Óbvio que você vai fazer com mais calma. Por quê? O que acontece? Esses planejamentos sucessórios, eles não duram, eles não são feitos assim. Começamos esse mês, terminamos no mês que vem. Não funciona assim. A ideia é fazer isso, o planejamento ao longo do tempo. O que acontece? Eu tenho 100 milhões de participações. Então, eu vou fazer a doação aos poucos. Quanto que você pode pagar agora? Eu pergunto para ele. Quanto que você pode pagar agora de TCMD? Não, agora eu consigo pagar, esse ano eu vou conseguir, por ano eu consigo pagar tanto. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a doação proporcional ao quanto que ele cabe no bolso dele de TCMD. Então, o que acontece? Digamos que você faz o planejamento para 5 anos, fazer as doações de todas das participações dele para os filhos. 5 anos para fazer um planejamento desse. Por isso que não é assim, tão simples. Às vezes leva tempo para concluir tudo. Às vezes 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas o quanto antes, melhor. Por que o quanto antes, melhor? Porque se amanhã ou depois mudar a alíquota, ferrou, você tem que avisar ele disso. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, esse ano vamos pagar tanto. E o ano que vem nós pagamos mais, fazemos a doação de mais tanto, depois mais tanto, até chegar ao montante que a gente quer fazer o completo, total das doações. Então, esse é um ponto que é o quê? Fazer o planejamento gradativo. Certo? Você não faz o planejamento e calcula e manda o imposto para ele pagar. Não. Você pergunta para ele quanto que cabe no bolso dele. E aí ele fala, olha, nós teríamos que pagar tudo isso. Só que, se a gente fizer assim, nós conseguimos... Se, de repente, surgir um projeto de lei, se acontecer um projeto de lei, digamos que o Paraná resolve falar o seguinte, olha, começa a partir do mês que vem, a alíquota de 8%. O que você faz? Você já completa a doação agora. Você fala assim, ó, gente, seguinte, se a gente não realizar a operação esse mês, o mês que vem já é 8%. Então, dá para você fazer assim também. Certo? Só que tem outro porém. Ah, Gabriel, mas o patriarca está lá nas últimas já. Ele está com 90 e tantos anos. Está nas últimas. Então, não tem muito tempo. Então, tem que ser mais rápido. Depende do tempo que tem. Certo? Depende do tempo que tem.
Às vezes o patriarca e a matriarca tem mais longevidade um pouquinho a ser esperada, né? Então aí você faz uma projeção disso também.